Vamos lá, aula de hoje, História do Paraná. Vamos falar um pouquinho sobre a história do Paraná. A palavra Paraná quer dizer em tupi, rio grande, rio caudaloso, grandes águas. O território atual do nosso estado ele foi dividido no século XVI pelo Tratado de Tordesilhas entre Portugal e Espanha, sendo que os espanhóis ficaram com o maior território. Compreendia a área de duas capitanias hereditárias. Lembrando que as capitanias hereditárias são aquelas grandes faixas de terras que foram doadas pelo rei de Portugal aos aristocratas para que eles povoassem e explorassem as riquezas naturais do Brasil. Na época do Brasil Colônia, né? Lá no início do século XVI. São duas as capitanias, São Vicente e Santana. Eu escrevi errado aqui, Santana, tá, pessoal? Tá aqui, ó, são essas duas aqui de baixo. Desse mapa do lado esquerdo aqui, ó, São Vicente e Santana. Esse tratado de Tordesilhas foi feito próximo de 1500, 1400 e pouquinho. Em 1500 ocorre o descobrimento do Brasil. Ainda no século XVI é feita essa divisão do tratado das capitanias hereditárias, e mais tarde, no século XVIII, ocorre o aumento da área então correspondente a Portugal, no caso vocês podem ver aqui no mapa direito a linha rosa que trata sobre um novo território que seria competente à monarquia portuguesa, né? As terras de Portugal. Então, o Paraná, como é que aconteceu o povoamento espanhol? Primeiro, antes de acontecer no Tratado de Madrid, lá no século XVI, as primeiras ocupações foram com a formação da Cidade Real del Guairá e a Vila Rica do Espírito Santo. O objetivo da Espanha no povoamento do interior do Paraná era para subordinar os nativos, os índios, conter o avanço dos portugueses no território espanhol. Eles também almejavam encontrar caminhos para encontrar uma saída para o Oceano Atlântico, facilitando assim o escoamento principalmente dos minerais que eles estavam extraindo, ouro e prata. Com o Tratado de Madrid, em 1750, o estado do Paraná deixa de ser de maioria espanhola e passa para os portugueses. Como é que os portugueses povoaram o Paraná? De início, os dois maiores povoados, em função da busca pelo ouro na região, foram Curitiba e Paranaguá. Curitiba passou a se tornar município em 1693. Com o fim das capitanias hereditárias, o Paraná ainda fazia parte de uma grande província, que era a província de São Paulo. E após muitos fatos históricos, muita luta aí, da população, das elites agrárias, das elites mineradoras, o Paraná deixa de ser ligado à província de São Paulo, declarando a sua independência em 1853. Resumidamente, agora a gente vai para o século XVII, de 1800, 1900, por aí. O tropeirismo, que foi uma atividade econômica importante no estado do Paraná e também no sul do Brasil, que ocorreu entre o século XVII a XIX e ajudou a ocupar o interior do estado, né? O tropeirismo consistia, assim como diz seu nome, em tropas, em viajantes que andavam com seus cavalos, com sua boiada. Eles transportavam mercadorias da região sul até Sorocaba, até o interior paulista. Consistia então no transporte de mercadorias, principalmente levando a produção de carne do sul do país, do Rio Grande do Sul, até São Paulo. Havia também a venda e a troca de vários tipos de mercadorias. E isso contribuiu para povoar o interior do Paraná, porque onde havia a rota dos tropeiros, acontecia a fundação de vilas e cidades. Aqui tem as principais rotas: Caminho de Palmas, Caminho das Missões, Caminho da Vacaria dos Pinhais, Caminho da Viamão, ó, começava aqui em Viamão, Porto Alegre, ou às vezes vinha lá da fronteira com a Argentina e ia até Sorocaba. Bom, vamos falar um pouco sobre dois eventos históricos que aconteceram no Paraná.
que marcaram aí a história, principalmente no Brasil, passando do Brasil colônia para o Brasil república, desculpa, o Brasil império, tem o Brasil colônia, primeiro império, segundo império, Brasil república. Aconteceu entre 1893 e 1895. Ocorreu como uma reação ao golpe que aconteceu em 1889, com o golpe aí de Floriano Peixoto, o Marechal, que é o primeiro presidente da República Federativa do Brasil, né, onde lá no Rio de Janeiro explodiu uma revolução, que são os federalistas, que eles eram contra esse governo central. Esse motim acabou avançando para outros estados, chegando essas tropas aí dos federalistas ocuparam a cidade de Curitiba por até 2 meses, mas foram sufocados pelas tropas dos legalistas, do Marechal Floriano Peixoto. E outra guerra que nós vamos comentar é a Guerra do Contestado. Aconteceu entre 1912 e 1916 e contribuiu para definir as fronteiras. Deixa eu só tirar isso aqui daqui. As fronteiras. Vai definir. Parei aqui. As fronteiras entre os dois estados. Paraná e Santa Catarina, ocorreu após um conflito de terra entre os dois estados, em função da valorização provocada pela construção da linha de trem São Paulo-Rio Grande do Sul. Uma empresa norte-americana veio até a região para construir a empresa que ia ligar esses dois estados, e aconteceu uma valorização dessas terras ao redor que gerou o conflito de terras, porque já existiam camponeses que residiam lá que foram despejados, e eles começaram a se organizar através da figura do monge José Maria, e as tropas nacionais, o exército nacional acabou trucidando acabando com esses movimentos, que ainda mesmo tendo o líder religioso deles assassinado, né, morto na guerra, ele continuou, mas houve um tratado de paz fazendo concessões para ambos os estados ao final. E por hoje é só. Essa foi a história do Paraná, resumidamente.